O líder, capítulo 7. Dentre aqueles chamados para tirar a igreja das trevas de Roma e conduzi-la para a luz de uma fé mais pura, Martinho Lutero se destaca como principal, sem nenhum temor, a não ser o temor do Senhor, e sem reconhecer nenhum fundamento para a fé além das sagradas Escrituras. Lutero foi o homem certo para a sua época. Lutero passou a infância no humilde lar de camponês alemão. Seu pai pretendia que ele se tornasse advogado, mas Deus queria transformá-lo no construtor do grande templo que vinha sendo vagarosamente edificado ao longo dos séculos. Dificuldades, pobreza e disciplina severa foram a escola que a sabedoria infinita usou a fim de preparar Lutero para sua missão de vida. O pai de Lutero era um homem de mente ativa. Seu bom senso infalível o levou a desconfiar do sistema monástico. Ficou descontente quando Lutero entrou para um monastério sem sua permissão. Levou 2 anos para o pai se reconciliar com o filho, e mesmo depois disso sua opinião continuava a mesma. Os, os pais de Lutero tentaram instruir os filhos no conhecimento de Deus. Trabalhavam com fervor e constância, a fim de prepará-los para uma vida útil. Às vezes eram rígidos demais, mas o próprio reformador encontrava mais para aprovar do que para condenar em sua disciplina. Na escola, Lutero foi tratado de forma dura e até com violência. Com frequência passava fome. Os conceitos sombrios e supersticiosos sobre a religião da época o deixavam cheio de temor. Ele se deitava à noite com o coração pesado, constantemente aterrorizado, com o pensamento de que Deus era um tirano cruel em vez de um Pai celestial bondoso. Quando ingressou na Universidade de Erfurt, o futuro parecia mais alegre do que em seus primeiros anos de vida. Por meio de economia e trabalho duro, seus pais haviam se tornado mais abastados e tinham condições de proporcionar ao filho toda a ajuda necessária. Amigos sábios e cuidadosos reduziram até certo ponto os efeitos melancólicos de sua formação anterior. Com boas influências, sua mente rapidamente se desenvolveu. A atenção consistente a seus estudos logo colocou no topo dentre seus colegas. Lutero não deixava de começar cada dia com oração. De seu coração emanava continuamente um pedido de orientação. Com frequência dizia: orar bem é a melhor parte do estudo. Certo dia, enquanto estava na biblioteca da universidade, descobriu um livro que nunca havia visto, uma Bíblia em latim. Ele já tinha ouvido porções dos evangelhos e das epístolas, mas achava que aqueles trechos fossem a Bíblia inteira. Pela primeira vez estava diante da palavra de Deus completa. Com respeito e admiração, abriu as páginas sagradas e leu por si só as palavras da vida, parando para exclamar: ah, se Deus concedesse um livro desse para mim! Anjos estavam ao seu lado. Raios de luz da parte de Deus revelaram tesouros da verdade para sua compreensão, como nunca antes. A convicção profunda de ser pecador tomou conta dele. Paz. O desejo de ter paz com Deus o levou a se dedicar à vida monástica. Como parte dessa escolha, precisava desempenhar as tarefas mais humildes e mendigar de casa em casa. Suportou com paciência essa humilhação, crendo ser necessária por causa de seus pecados. Lutero amava estudar a palavra de Deus. Encontrou uma Bíblia acorrentada a uma parede do monastério e com frequência ia até lá privando-se do sono e tirando até mesmo o tempo que usava para fazer suas pobres refeições. Levava uma vida muito rígida, tentando dominar os males de sua natureza por meio de jejuns, vigílias e açoites.
Posteriormente disse: se um monte pudesse ganhar o céu por meio de obras monásticas, sem dúvida eu teria direito. Sem dúvida eu teria direito. Se continuasse por muito tempo, minha autonegação acabaria me levando à morte. Mesmo com todos esses esforços, seu coração pesado não encontrava alívio. Por fim, quase sucumbiu ao desespero. Quando parecia que toda esperança havia terminado, Deus lhe concedeu um amigo, Estalpites. Abriu a palavra de Deus à mente de Lutero e o incentivou a tirar os olhos do eu e se concentrar em Jesus. Em vez de se torturar por causa de seus pecados, lance-se nos braços do Redentor. Confie nele na justiça da vida de Cristo na expiação de sua morte. O Filho de Deus se tornou homem para lhe dar a certeza do favor de Deus. Ame aquele que amou primeiro. Essas palavras causaram profunda impressão na mente de Lutero, mas sobreveio a seu coração aflito. Depois de ser ordenado sacerdote, Lutero foi chamado para ser professor na Universidade de Wittenberg. Começou a lecionar sobre Salmos, os Evangelhos e as Epístolas para multidões de ouvintes atentos. Stalpite, seu supervisor, o instigou a assumir o púlpito e pregar. Lutero, porém, sentia-se indigno de falar às pessoas em lugar de Cristo. Foi somente após uma longa batalha que cedeu ao pedido de seus amigos. Era poderoso na palavra e a graça de Deus repousava sobre ele. Apresentava a verdade com tamanha clareza e tanto poder que convencia o entendimento de quem o ouvia, e seus fervorosos apelos tocavam o coração. Lutero ainda era um verdadeiro filho da Igreja Papal e jamais pensava que seria diferente. Foi visitar Roma e fez a jornada a pé, passando a noite nos monastérios. Ao longo do caminho, ficou surpreso com o esplendor e o luxo que viu. Os monges viviam em quartos elegantes, usavam roupas dispendiosas e se banqueteavam com ricos alimentos. A mente de Lutero começou a ficar perplexa. Finalmente, à distância, viu a cidade sobre as 7 colinas. Prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: Santa Roma, eu a saldo. Ele visitou as igrejas, ouviu padres e monges narrarem seus contos fantásticos e realizou todas as cerimônias exigidas. Em todos os lugares, aquilo que viu o deixou pasmo, males em meio ao clero. Piadas indecentes feitas por oficiais da igreja. Encheu-se de horror pelo vocabulário baixo usado até mesmo durante a missa. Deparou-se com intemperança e imoralidade, escreveu: ninguém é capaz de imaginar os pecados e atos vergonhosos cometidos em Roma. Eles têm o hábito de dizer: se existe inferno, Roma foi construída em cima dele. Verdade na escadaria. O Papa havia prometido uma indulgência para todos que escalassem de joelhos a escadaria de Pilatos, a qual se afirmava que fora trazida milagrosamente de Jerusalém a Roma. Certo dia, enquanto Lutero escalava os degraus, uma voz semelhante a um trovão parecia dizer: o justo viverá pela fé. Ele se levantou envergonhado e cheio de horror. Naquele momento percebeu com clareza maior do que nunca como era errado confiar nas obras humanas para a salvação. Afastou então o rosto de Roma. A partir de então a separação cresceu, até ele encerrar toda e qualquer conexão com a Igreja Papal. Após retornar de Roma, Lutero recebeu o título de doutor em divindade.
A partir de então, estava livre para se dedicar às escrituras que tanto amava. Fizera o voto solene de ser fiel à pregação da palavra de Deus, não das doutrinas dos papas. Não era mais um mero monge, mas um aruto autorizado da Bíblia, chamado como pastor para alimentar o rebanho de Deus faminto e sedento pela verdade. Declarou com firmeza que os cristãos não deveriam aceitar nenhuma outra doutrina, além de que fosse baseada na autoridade das Sagradas Escrituras. Ávidas multidões o escutavam com toda atenção, as boas novas do amor do Salvador, a certeza de perdão e paz por meio de seu sangue expiatório, faziam o coração se regozijar. Em Wittenberg, uma luz começou a brilhar, cujos raios se tornariam cada vez mais brilhantes até o fim dos tempos. No entanto, sempre há conflito entre a verdade e o erro. O próprio Salvador declarou: Não vim trazer paz, mas espada. Alguns anos após o início da reforma, Lutero disse: Deus me impulsionou a prosseguir. Quero viver em paz, mas sou lançado em meio a levantes e revoluções. Comércio. A Igreja Católica colocou a graça de Deus à venda, pressionada para conseguir recursos a fim de construir Basílica de São Pedro em Roma. A Igreja começou a vender indulgências sob a autoridade do Papa. Um templo seria construído para adorar a Deus, pago por meio de crime. Foi isso que despertou os inimigos mais bem-sucedidos do papado e levou à batalha que abalou o trono papal e a tríplice coroa sobre a cabeça do pontífice. Tetzel foi o oficial designado para vender indulgências na Alemanha. Ele era condenado por ofensas vergonhosas contra a sociedade e a lei de Deus, mas foi contratado para liderar os projetos de obtenção de recursos para o Papa na Alemanha. Contou mentiras gritantes e contos fantasiosos a fim de enganar o povo ignorante e supersticioso. Se as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, não seriam enganadas. Mas a igreja as impedia de ter contato com as escrituras. Quando Tetzel chegava a uma cidade, um mensageiro ia à frente anunciando: a graça de Deus e do Santo Padre está às portas. As pessoas recebiam o enganador blasfemo, como se fosse o próprio Deus. Do púlpito da igreja, Tetzel glorificava as indulgências como se fossem o dom mais precioso do Senhor. Declarava que por meio de seus certificados de perdão, todos os pecados que comprador desejasse cometer posteriormente seriam perdoados e nem mesmo o arrependimento seria necessário. Ele garantia a seus ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar os mortos. No momento em que o dinheiro tilintasse no fundo de sua mala, a alma pela qual o indivíduo pagará sairia do purgatório e trilharia o caminho do céu. Ouro e prata enchiam os tesouros de Tetzel. Era mais fácil obter a salvação comprada com dinheiro do que aquela que exigia arrependimento, fé e diligente esforço para resistir ao pecado e vencê-lo. Lutero ficou horrorizado. Muitos de sua congregação compraram os certificados de perdão. Logo começaram a procurar seu líder espiritual, confessando pecados e esperando ser perdoados, não por lamentarem e quererem o dar, mas por causa da indulgência. Lutero se recusava a fazer isso e advertiu as pessoas dizendo que, a menos que se arrependessem e mudassem de vida, morreriam em
seus pecados. Elas voltavam a Tetizel reclamando que seu confessor havia recusado os certificados e algumas exigiram dinheiro de volta com ousadia. Irado, Irado, o frade proferiu maldições terríveis, ordenou que fogueiras fossem acesas nas praças públicas e declarou que ele havia recebido do Papa a ordem de queimar todos os hereges que ousassem se opor às suas santíssimas indulgências. O início de tudo. Lutero pregou no púlpito em tom de advertência solene, explicou ao povo como o pecado ofendia a Deus e como era impossível a qualquer um, por meio das próprias obras, reduzir a culpa ou evitar seu castigo, nada a não ser arrependimento diante de Deus e a fé em Cristo são capazes de salvar o pecador. A graça de Jesus não pôde ser comprada. É um presente gratuito. Ele aconselhava as pessoas a não comprar indulgências, mas a olhar por meio da fé para o Redentor crucificado. Contava sobre sua dolorosa experiência e garantia a seus ouvintes que era por meio da fé em Cristo que encontrariam alegria e paz. Como Teticel continuava a fazer suas promessas ímpias, Lutero decidiu protestar de maneira mais eficaz. Havia relíquias no castelo da igreja de Wittenberg, que eram exibidas às pessoas em determinados dias santos. Todos que visitavam a igreja nesses dias a confessavam seus pecados, recebiam remissão completa. Um dia antes da mais importante dessas ocasiões, a festa de Todos os Santos, Lutero se uniu à multidão que já estava a caminho da igreja. Ele afixou na porta da igreja as 95 teses contra a doutrina das indulgências. Sua contestação atraiu a atenção de todos. As teses eram lidas e repetidas em todas as direções, despertando grande agitação em toda a cidade. Os argumentos mostravam que Deus nunca havia confiado ao Papa, nem a homem nenhum, o poder de perdoar pecados e remover sua pena. Mostravam com clareza que Deus concede livremente sua graça a todo aquele que a busca com arrependimento e fé. As teses de Lutero se espalharam por toda a Alemanha e dentro de poucas semanas haviam ecoando por toda a Europa. Muitos católicos romanos devotos levaram as teses com alegria, reconhecendo nelas a voz de Deus. Sentiam que o Senhor havia começado a agir para deter a crescente maré de corrupção proveniente de Roma. Príncipes e magistrados se alegravam em segredo, porque um limite estava sendo colocado sobre o poder arrogante que negava o direito de apelar às decisões. Os astutos líderes eclesiásticos ficaram enraivecidos ao ver que seus lucros corriam perigo. O reformador enfrentou acusações amargas. Quem não sabe respondeu que é raro alguém sugerir uma ideia nova sem ser acusado de incitar contendas, porque Cristo e todos os mártires foram condenados à morte, porque promoveram ideias novas sem primeiro pedir humildemente o conselho dos líderes religiosos estabelecidos. As acusações dos inimigos de Lutero, a representação errônea de suas intenções e os ataques cheios de ódio a seu caráter sobrevieram a ele como um dilúvio. A princípio, o reformador tinha confiança de que os líderes se uniriam alegremente a ele na reforma, olhando para o futuro. Vira um dia melhor se aproximando da igreja.
Entretanto, o encorajamento de alguns líderes havia se transformado em crítica. Muitos oficiais da Igreja e do Estado logo perceberam que a aceitação das verdades acabaria por minar a autoridade de Roma, deteria os milhares que fluíam para seus tesouros e diminuiria o luxo dos líderes papais. Ensinar o povo a buscar salvação somente em Cristo destituiria o Papa de seu trono e acarretaria a destruição de sua autoridade também. Por isso, eles se colocaram contra Cristo e a verdade, opondo-se ao homem enviado para levar a luz até eles. Lutero tremia ao olhar para si, um homem se opondo aos poderosos da terra. Quem sou eu, escreveu, para me opor à majestade do Papa perante quem tremem os reis da terra e o mundo inteiro? Ninguém é capaz de saber o que meu coração tem sofrido ao longo destes 2 anos, a tristeza e até mesmo o desespero no qual afundei. Quando o apoio humano falhou, ele olhou somente para Deus. Poderia se apoiar com toda segurança em seu onipotente braço. Lutero escreveu a um amigo: seu primeiro dever é começar pela oração. Não espere nada pelos próprios esforços e por seu entendimento. Confie somente em Deus e na influência de seu espírito. Essa é uma importante lição para aqueles que sentem que Deus o chamou para apresentar aos outros verdades vitais para este tempo. Ir contra os poderes do mal exige algo mais do que intelecto e sabedoria humana.